Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tivesse necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Amém. Pode sentar aí no seu lugar. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor como igreja, como povo do Senhor, como povo escolhido, como noiva do Senhor. Pai, nos ensine como igreja a como te servir melhor. Hoje, nessa noite, fale ao nosso coração, transforme nossas vidas e essa nossa comunidade, Pai. Muda-nos, Senhor Jesus, e que nós como igreja possamos a cada dia que se passa alegrar mais o Teu coração. Nos ajude, Pai, nessa enorme missão, e que a Tua graça seja sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu li para os irmãos aqui é a igreja, o início da igreja em Atos dos Apóstolos. E de que a nossa igreja, a Igreja Batista Água Viva em Camaragibe, tem que referir isso, precisa caminhar muitos passos ainda para se tornar uma igreja como a Igreja de Atos dos Apóstolos. Significa que a nossa igreja é uma péssima igreja. Significa que a nossa igreja é uma igreja que tem os seus problemas, que tem os seus defeitos. Mas o que nós temos que lembrar, irmãos, que é algo que eu também vou falar hoje, que igreja é feita de pessoas. Igreja é feita de você. Igreja não é feito de lideranças. Igreja é feito de um corpo completo. E uma pessoa, ela não é igreja. Uma pessoa pode ser habitação do Espírito Santo. Uma pessoa pode ser casa de Deus. Mas uma pessoa, ele não pode ser igreja. Igreja é a comunhão dos santos. Igreja é a reunião dos irmãos. Porque hoje isso aqui é uma igreja, irmãos? Hoje, dia 11, acertei, né? 10? Falei um mês aqui. Hoje, dia 10. Por que hoje, dia 10 aqui do 11, hoje, nós somos uma igreja aqui? Que nós estamos reunidos aqui. E amanhã nós não somos mais igreja? Sim ou não, irmãos? Sim, amanhã nós continuamos sendo igreja. Talvez nós não vamos nos reunir todos juntos. Hoje é a reunião de toda a igreja. Mas amanhã talvez você vá lá na casa de um irmão, fazer uma visita para ele, falar com ele, passar um tempo com ele. E se reúne ali, ora junto, lê um texto da palavra de Deus, está manifestando a igreja. As nossas células são manifestações da igreja. Então aqui é a Igreja Batista Água Viva em Camaragibe, na rua Marcelo de Andrade Lima, 1570. Mas também tem a Igreja Batista Água Viva em Camaragibe, no Pinto. Tem a Igreja Batista Água Viva lá na Asa Branca. Tem a Igreja Batista Água Viva em Camaragibe. Onde mais, irmãos? Lá nas Casas Novas. Tem onde mais Igreja Batista Água Viva? Aqui na frente da igreja.
Então aqui, irmãos, é o prédio onde nós temos a oportunidade de nos reunir e praticar o que a igreja praticava. E é sobre isso, é sobre uma igreja, irmãos, que o Senhor Jesus inicia com seus 12 apóstolos, alguns discípulos, que mesmo assim depois muitos o abandonam, inclusive os seus próprios discípulos, que depois ele reúne os seus discípulos depois da sua ressurreição. Depois disso, de uma reunião de 120 irmãos, onde recebem o Espírito Santo de Deus. E uma igreja, irmãos, que começa, vamos dizer, com menos de 120 pessoas. Eles abalam o mundo. O mundo, irmãos. O que nós estamos falando hoje aqui é o que aconteceu não aqui no Brasil. É o que aconteceu lá no Oriente Médio, irmãos. Nós estamos a milhares de quilômetros disso que nós estamos lendo aqui. Mas a influência daquilo que eles realizaram nos impacta até hoje, 2000 anos depois. É uma igreja que abalou o mundo e abalou as eras, os tempos. É uma igreja que fez diferença onde estava. E esse é o meu maior desejo, irmãos. Estando à frente de uma igreja, não ser apenas uma igreja de instituição, onde nós nos reunimos uma vez por semana. Mas o desejo que há dentro do nosso coração é ser uma igreja que faça algum tipo de diferença dentro de onde nós estamos inseridos, irmãos. Nós estamos aqui no bairro do Veracruz. Deus nos permitiu vir para cá. Eu fico pensando, irmãos, porque Deus nos colocou aqui. Camaragibe é um bairro, não um bairro, uma cidade não grande, mas também não uma cidade tão pequena. Quando nós viemos aqui para Pernambuco, nem sabia o que era Veracruz. Eu conhecia Tabatinga, eu conhecia o Bairro Novo, conhecia Alberto Maia, conhecia São Lourenço. Veracruz, nem sabia o que era. Eu vim descobrir o que era Veracruz quando uma membro da minha célula veio morar aqui. Aí a gente veio descobrir onde que ela veio se esconder, né? Que ela se escondia aqui, no Veracruz. Que a gente morava em São Lourenço. Os irmãos que são lá das antigas, os irmãos do Pinha aí, Tainá, Leão, Tiaí, seu Igor, galera aí. Sabe que a igreja era lá no 4,5. Mas Deus nos colocou nesse bairro. O Senhor Jesus entendeu que esse bairro é que necessitava da igreja. O Senhor Jesus entendeu que a nossa igreja precisava ser instituída, estabelecida e edificada aqui. Ele preparou todas as coisas, isso é fato, irmãos. Quando o nosso irmão estava conosco aqui, o Guilherme, ele falou que ia para São Paulo. Hoje o pastor Guilherme, ele mora em Sorocaba. Ele falou, eu vou para São Paulo, tudo a nossa igreja ficava no quilômetro 4,5. E eu morava lá em São Lourenço. E para mim, vir de São Lourenço para a igreja que era no quilômetro 4,5, era muito longe. Então era uma distância assim, hoje já é longe, né? Naquela época parecia que eu tinha que fazer uma viagem, irmão. Era quase uma viagem. Porque quando você não conhece nada, parece que a viagem é mais longa, né? E tava muito, eu achava tudo muito longe. E aí, a filha da tia Rita, a Aninha, ela tinha a Cida que morava ali, que era amiga dela, falou, conheço umas casas lá no bairro Veracruz. Eu falei, tem uma moça que mora lá. E a gente já fez até uma célula na casa dela, falou, vamos ver a casa para alugar. Nós alugamos a casa, mas a igreja não era aqui, não existia isso aqui ainda, irmãos. Existia uma parede ali na frente que fechava a entrada e só. Não tinha nada aqui dentro. E eu morei aqui durante um mês, até que a gente decidiu, oramos. Falou, para onde a gente vai? Aqui no 4,5 não vai dar certo. Ele falou, vamos procurar algum lugar para a gente formar a igreja. E o primeiro lugar que a gente encontrou não foi aqui. Foi lá na casa da mãe da Vanessa. Os irmãos conhecem aquele salãozinho que tem na piscina da casa dela? Mas ninguém conhecia a Vanessa, os irmãos. Nem o Cícero conhecia a Vanessa. Eu acho que não, porque eles moravam perto, às vezes o Cícero já estava de olho, né? Mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Vocês não conheciam ainda, nem a Vanessa, não conhecia nem a mãe da Vanessa. E a gente foi lá, olhou o salão, não achamos tão legal. Procuramos, até que a gente encontrou onde tem uma padaria ali agora.
Os irmãos viram aquela padariazinha ali, né? Ele falou, poxa, ali tá bem acabado, né? Tá muito mais destruído antigamente. E a gente falou, vamos dar uma olhada, vamos procurar o cara, dono desse terreno aí. A gente procurou o dono do terreno, ele trouxe a gente, falou, isso aqui, tem esse aqui, eu tenho um terreno ali na frente. Ninguém pegou, eu falei, eu moro aqui na frente, viu, pastor André? Eu moro ali, ó. Falei, pronto, vamos ver o terreno. A gente entrou, falou, pronto, aqui vai ser a igreja. Na hora que ele entrou, ele falou, vai ser aqui. Eu falei, também, gostei, vai ser aqui. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Tinha nada, irmãos, mas eu sabia de uma coisa, Deus nos instituiu para esse lugar. E eu continuo crendo nisso. Deus nos instituiu para esse lugar. Para quê? Qual o nosso propósito aqui? Será que o nosso propósito, irmãos, é nos reunir só todo domingo, até a volta de Jesus? E fazer um clube Igreja Batista Água Viva? Será que isso aqui é um clube fechado, onde a pessoa tem que entrar e já é uma burocracia para entrar? Aqui não é isso, irmãos. Isso aqui não é um grupo fechado, isso aqui é uma igreja. E uma igreja não funciona dentro dessas quatro paredes. A igreja precisa funcionar fora das quatro paredes. A igreja, ela precisa ter a sua ação social dentro desse bairro também. Lembra que igreja não é ONG, igreja é igreja, mas a igreja precisa ter o seu social funcionando. E como que se funciona isso, irmãos? Isso se funciona através da igreja. Lembra, irmãos, quem é a igreja? Exatamente, esse cochicho que você deu. Você sabe o que significa, só não quer admitir. Somos nós. A igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fizeram algumas coisas que fizeram a diferença, irmãos. E que o nosso desejo seja esse também. O que eles fizeram, irmãos? Eu quero ressaltar algumas coisas. Primeiro, a firmeza doutrinária. Vamos ler comigo lá, verso 42. Diz assim, primeiro: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Firmeza doutrinária, irmão, é não nos deixar levar por todo vento de doutrina. Nós somos uma igreja cristã, evangélica e que crê na palavra de Deus. Ponto. Agora, se você acha que tudo isso e que toda igreja é igual, não é. Porque senão nós seríamos a igreja X, a igreja Y. Lembra, irmãos? O que define uma igreja cristã, já disse para os irmãos, é a base. O que você crê? Você crê em Jesus? Creio. Você crê que Jesus é Deus? Creio. Você crê que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Creio. Você crê na Trindade? Creio. Então, estamos juntos, estamos jogando no mesmo time. Agora, quando chega alguma igreja e diz assim, nós não cremos que Jesus é Deus, nós cremos que Jesus foi um grande homem. Então, irmãos, isso não é uma igreja cristã. E a nossa igreja, nós não vamos mudar a doutrina bíblica para que agrade aos irmãos, que agrade a nós mesmos, para que atraia mais pessoas. Vamos fazer o X, o Y, o Z, porque isso vai ganhar pessoas. Nenhum problema em fazer campanha, nem nada disso, desde que não saia da palavra de Deus. Algumas pessoas, em querer o afã de crescer, de querer dinheiro, desvirtuam a palavra de Deus. E uma das marcas da igreja e do início da igreja é que eles perseveravam na doutrina não dos falsos profetas, não dos fariseus, não dos escribas, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque sabiam que os apóstolos é aqueles que andaram com Cristo.
Eram eles que, quando escreveram, estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que cabe a nós, como igreja, é permanecer na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não acho isso muito legal. Pastor, eu não acho isso correto. Pastor, eu não concordo muito com isso. Quando a nossa opinião bate de frente com a palavra de Deus, o que tem que mudar é a nossa opinião e não a palavra de Deus. Aí as pessoas dizem, pastor, você é muito quadrado. Você é muito velho. Está cheirando a mofo. Que isso, pastor? Os tempos são outros. As coisas mudaram. Os dias são outros. Mas a palavra de Deus continua a mesma. E a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus, ela não é um texto arcaico, só para nós lermos como histórias na qual nós vamos nos edificar. Mas a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Quantas vezes homens olham para a palavra de Deus e dizem, ah não, mas acho que isso aqui é porque era antigamente. Ou as mulheres olham e falam, não, isso aqui eu acho que é porque era antigamente. Será que a palavra de Deus mudou? Será que a palavra de Deus é outra? Ou Deus que escreveu a palavra mudou? Ou será que o Deus que escreveu a palavra é outro? O Deus ainda é o mesmo. A palavra ainda é a mesma. E o que nós como igreja precisamos prezar é pela palavra de Deus. Então, o temor que há dentro do nosso coração como liderança, eu, pastor Cícero, coloco o pastor Wilson, não vou colocar todos os irmãos, né? Senão tem que citar nome por nome. Mas nós, o que nós procuramos, irmãos, isso eu posso afirmar a vocês, é ensinar aquilo que nós cremos ser como palavra de Deus. E há coisas que nós ouvimos falar, isso eu não concordo, não ensinarei para a minha igreja. E isso eu não creio que bate com a palavra de Deus. Isso eu não ensinarei na minha igreja. Eu acho que isso desvirtua o propósito da palavra de Deus. Isso eu não pregarei na minha igreja. Será que quando o Senhor voltar, Ele pode dizer, eu acho que você errou nisso aí. Amém, Senhor, eu posso ter errado. Sim, sou ser humano. Mas por zelo de não querer errar a Tua palavra, de querer guardar a Tua palavra, de querer guardar a doutrina da fé, de querer guardar aquilo que o Senhor ensinou. Então, irmão, se você que está conosco aqui, veio participar da Igreja Batista Água Viva, então assim, sabe de uma coisa, irmão, não vai ter nada revolucionário. Não acha que eu, como pastor, vou ensinar uma coisa para você que você nunca talvez ouviu falar na sua vida. Ou uma coisa que durante 2000 anos de igreja cristã nunca ninguém pregou. Porque isso vira e mexe acontece. Chega algum pastor muito atual e fala assim, eu descobri o segredo. Algo que ninguém nunca soube. Algo que ninguém nunca falou. Algo que ninguém nunca contou. E a verdade agora é essa. Poxa, será que durante 2000 anos de igreja Deus não revelou para ninguém? Mas Deus escolheu esse arcanjo para falar agora? Será? Não é possível, irmão. Então nós vamos continuar crendo no que a palavra de Deus diz para nós. No que grandes homens de Deus, no que grandes mulheres de Deus nos ensinaram durante anos. E procurando o quê? Servir ao Senhor e permanecer na sua palavra. Então, não vai chegar um tempo, creio eu, na igreja, que você vai chegar e falar, nossa, que algo maravilhoso, que algo esplêndido. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Nunca ninguém fala desse jeito. Não, nós somos normais. E às vezes nesse afã de querer ser muito diferente de todo mundo, é onde nascem muitas heresias.
é onde nascem muitos erros doutrinários. De querer ser o quê? O diferentão. Nós somos nós mesmos, irmãos. Nós somos os irmãos que se reúnem e continuam crendo na palavra de Deus. Vocês ainda creem na Bíblia? Sim, nós ainda cremos na Bíblia. Não mudou ainda não. Continuamos crendo nisso. Uma outra coisa, irmãos, além de permanecer na firmeza doutrinária dos apóstolos, eles perseveravam na oração. Veja comigo ainda no versículo número 42, diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Então, eles perseveravam em algumas coisas, irmãos. Quando a gente fala de perseverar, isso é de continuar insistindo, é ser insistente, perseverante. É continuar e continuar. Então, por que eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos? Porque nasciam diversas doutrinas de falsos profetas, de falsos homens. Tanto que o próprio apóstolo Paulo falou: há falsos irmãos entre vocês. E ele escrevia algumas cartas, uma delas a carta aos Gálatas, onde ele repreendia a igreja. Eles perseveravam, sabe no que, irmãos? No partir do pão. Tipo célula. De casa em casa. Conhece essa conversa de casa em casa partindo pão? Eles perseveravam nisso, irmãos. Perseveravam. Então, às vezes, nós estamos lá. Minha célula é na sexta-feira. Então, na sexta-feira, nós vamos nos reunir. Quem vai estar? Vai estar eu, fulano, ciclano. Se vir mais alguém, amém. Se não vir, nós vamos nos reunir do mesmo jeito. Nós vamos continuar perseverando. Perseverando no quê? Na oração. Uma igreja que abala o mundo é uma igreja que ora. Quem é a igreja, irmão? Está melhorando. Até o final você vai conseguir falar nós, viu? Amém. É uma igreja que ora. É uma igreja que clama, que ora a Deus, que clama a Deus, sabendo que Deus é quem vai realizar, que Deus é quem vai fazer. Por isso que permanece em oração. Aquela igreja, eles perseveravam em orar. E orar, irmãos, é algo que nós devemos perseverar. Eu estou orando, mas não quero orar, não vou orar. Mas eu estou com uma preguiça, não vou orar. Porque perseverança. E você vai desistir de orar? Você vai parar de orar? Você vai deixar de orar? O Senhor nos convoca como igreja a permanecer em oração. A pergunta que eu faço para você é: quantas vezes você ora por essa igreja? Quantas vezes você ora por você, pela sua casa e pela sua família? Mas também quantas vezes as vezes que você ora lá pela sua célula? Lá pelos irmãos da sua célula? Ou quantas vezes você ora pela igreja? Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu não tenho dificuldade de lidar com a crítica, desde que ela seja uma crítica construtiva e justa. Porque a crítica aqui não é crítica, né? Que é só falar mal, destruição, blá 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 blá. Mas quando chega algum irmão e fala: ó, eu acho isso, eu acho aquilo, nunca eu vou falar pro irmão que eu não estou nem aí para o que ele está falando. Nunca vou falar para ele que eu não estou nem aí, que eu não acho isso, que eu não acho aquilo. Vou ouvir. Mas a minha pergunta para o irmão que pensa assim, ou para a irmã que pensa assim é: persevere, ou melhor, você persevere em oração? Se não, persevere em oração com os irmãos. Persevere. Porque quando os irmãos oram, e depois deixam de orar, porque não perseveraram. Desistiram de perseverar pela igreja. Desistiram da igreja.
essa igreja a qual nós lemos não desistiu da igreja. Você acha, irmãos, que essa igreja na qual nós lemos é um modelo, é um padrão para nós? É uma igreja sem defeito? Sim ou não? Uma igreja que é padrão, uma igreja que é modelo, você acha que ela tinha defeito ou não? Tinha. Sabe por que é uma igreja que tinha defeito? Porque era uma igreja formada por pessoas. Essa igreja não era formada por santos. Santo no sentido de perfeição da palavra. Não era. Era uma igreja formada por pessoas normais. E pessoas normais são normais mesmo, irmão. São pessoas cheias de defeito, pessoas fracas, falhas. Mas sabe uma coisa que essa igreja não deixava de fazer? Perseverar. Perseverar na oração. Convido você, irmão, irmã, vou separar uns minutos aqui para orar pela minha igreja. Separar um momento para orar pelos meus irmãos. Então, ao invés de você ficar falando mal lá do fulano, do ciclano, do beltrano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar. Porque a oração, irmãos, saiba, ela não vai mudar Deus. Você sabe muito bem isso. Mas a oração, ela muda você. Quantas vezes eu orei pedindo a Deus, Senhor, muda, Senhor, tal pessoa. E no final da história, quem precisava ser mudado era eu. Não era a pessoa. E eu oro, muda, Senhor, muda. Calma, filho, eu estou mudando. Eu vou mudar. Você não entendeu ainda. E quando você ora, a transformação vem de dentro. O Senhor vai mudando você também. Não pensa que a mudança vai ser só o outro, só o exterior. Porque quando nós oramos e oramos ao Senhor, nós separamos esse tempo para falar com Deus. Muitas vezes Deus vai mostrando ao nosso coração coisas que no nosso coração é que precisam ser mudadas. E no final da história, você fala, amém, Senhor. Sabe aquele negócio que eu falei do fulano de tal? Deixa quieto, eu acho que eu estava enganado, né? Tá certo, tudo jóia, Senhor. Nada a declarar a mais aí. Amém? Uma outra coisa, irmãos, que havia nessa igreja, verso número 43. Diz assim, em cada uma havia temor. Só até essa parte por enquanto. O que existia dentro daquela igreja, irmão, era temor. Temor na reunião dos irmãos. Temor ao sagrado. Os filhos de Eli foram fulminados. Ou quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, eles chegaram e falaram assim, ou melhor, eles pensaram com eles mesmos, vamos vender um terreno? Gente, vamos lá, abençoa lá a obra, abençoa a igreja. No final da história eles pegaram o dinheiro, ficaram com a boa parte, chegaram lá, ele chegou lá, deu uma parte, morreu. Chega a mulher lá depois, viu o marido morto. Por que vocês mentiram que o Espírito Santo morreu? Ah, meu Deus está matando lá no Novo Testamento. Tipo assim. Olha o que não pode deixar de ter dentro do nosso coração, irmãos, é o temor. É o temor pelo sagrado. É o temor que Deus ainda continua sendo santo. Ele continua sendo perfeito. E algo que existia dentro daquela igreja era o temor na reunião dos irmãos. Porque a palavra de Deus diz para nós e nos ensina que quando nós nos reunimos, Ele manifesta a sua presença. Quando há 2 ou 3, ali estou eu no meio deles. Amém? E quando nós nos reunimos, irmãos, é a presença de Deus que está conosco. E alguns irmãos na presença de Deus ficam como? Irmão, você veio para o culto, já chegou, Deus já deixou. Você chega aqui, Ele não matou você no meio do caminho, por algum motivo, que eu também não sei.
Mas Ele deixou você vivo. Você chegou até aqui, irmão. Busque ao Senhor como quem tem fome, como quem tem sede. Porque Ele está aqui, Ele está já, nós nos reunimos, Ele já está reunido conosco. Nós estamos reunidos, Ele já manifesta a sua presença. Então pense, irmãos, pensa, né? Não assim no ser corpóreo, não, mas você está ali buscando a Deus. Imagina se Deus está lá no seu alto e sublime trono, e você está lá adorando a Ele, lá dizendo nada além do sangue, nada além do sangue do Senhor Jesus. O seu sangue me tornou seu amigo. Agora não tem mais conflito entre eu e o Senhor. Mas o irmão, ele não está aqui. Ele foi embora já. O culto para ele é graça e paz, irmão, seja bem-vindo e acabou. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, o Senhor está reunido conosco. Quando nós buscamos o Senhor. Ele no alto seu sublime trono, olhando para nós buscando Ele. O que a gente tem que cantar? Não é o que eu estou dizendo, irmãos. A questão não é cantar, não é o volume do que eu canto, mas é aquilo que sai de dentro do meu coração. Adoração é algo que é expressado daquilo que existe aqui dentro. Nós colocamos uma canção para cantar juntos como igreja. Mas a adoração é algo acima. É aquilo que eu expresso, daquilo que já existe dentro de mim. O Senhor grande, poderoso, majestoso, grandioso. Mas no culto eu estou como? Naquela igreja havia temor. Havia temor. Uma outra coisa, versículo de número 46. Muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma outra coisa é que havia a presença do extraordinário de Deus. Até a sombra de Pedro curava. A sombra, irmão. O cara está andando, a sombra passou, curou o paralítico. Irmãos, nós sabemos que milagre é um milagre porque a gente não vê todo dia. Que uma coisa que a gente vê todo dia não parece ser assim um milagre. Não que milagres não aconteçam sempre, que não aconteçam todos os dias. Mas uma coisa que nós não devemos deixar de crer nunca é nos milagres do Senhor. Porque no dia, irmão, que você deixa de crer no extraordinário de Deus, quando você deixa de crer no impossível de Deus, você deixa de crer em Deus. Porque crer em Deus, crer no extraordinário de Deus, fala de você não crer em coisas normais. Porque quem crê só naquilo que é normal, natural e alcançável humanamente com as minhas próprias forças, eu não estou crendo em Deus, estou crendo no meu eu interior. Ouviu aquela história lá? Toda a força está dentro de você. Tudo que você precisa já habita em você. A sua força interior, o seu eu. Não dá de falar assim. Vá para o número 2. Eu não posso falar, né, irmão? Pelo amor de Deus, estou pregando. Mas o que você tem que saber é que é o extraordinário de Deus é que nós devemos crer. Quando eu deixo de crer no impossível, eu estou crendo no quê, irmão? Crer em Deus é crer que coisas impossíveis podem se tornar reais. Podem se tornar reais. Coisas que aos olhos humanos, coisas que a força humana vai dizer, não é possível. Por isso que eu creio. Eu creio exatamente por isso, que não é possível. Eu creio que isso pode acontecer, que essa situação pode mudar. Por que que eu creio? Eu creio porque é impossível e Deus pode fazer.
Significa que Deus vai fazer só porque você quer? Não. Mas eu tenho que crer que Deus pode fazer. Porque Deus não mudou. Deus fez muitos milagres aqui já. Mas esse Deus que fez muitos ainda pode fazer muito mais. Pode fazer inúmeros outros milagres. Uma outra coisa que essa igreja tinha, irmãos, aleluia, olha aqui. Entusiasmo. Já melhorou, glória a Deus agora, hein? Meu Deus. Entusiasmo. Essa alegria no culto. Verso número 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso aqui não é um velório. Sua célula não é velório. Não é, irmão. Quando nós estamos reunidos lá na célula, nós nos reunimos como? Com alegria, irmão. Às vezes nós vamos nos irmãos com um cara de enterro. De enterro. Fala, irmão, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Meu Deus, se tá tudo bem desse jeito, esse irmão tá desse... E no dia que tiver ruim? No dia que tiver ruim, acabou a vida dele. Acabou. Por isso, irmãos, uma outra coisa que essa igreja tinha, que nós precisamos ter, esse entusiasmo, é o prazer de estar na casa de Deus. Prazer. É para nós, irmãos, deve ser um prazer estarmos reunidos aqui. Precisa ser Eles se reuniam diariamente, todos os dias. Todos os dias eles iam para o templo, eles partiam o pão de casa em casa. Resumindo, eu estava na igreja, eu estava na célula. Eu estava na igreja, eu estava na célula. Aí o irmão tem uma célula na semana. Uma célula só na semana. Para ele já não dá não. Ou decide, ou cu de quarta, ou célula, ou cu de domingo. Os três não dá. 2 também não dá. Só pode ser um dos 3. Escolhe aí que eu vou. Ele tinha prazer, irmão. Eu sei que às vezes a correria do nosso dia a dia pode nos impedir de vir. Mas a questão não é se você pode ou não vir. A questão é se quando você vem, há prazer em vir. Sabe, eu quero ir. Quero ir. Sabe, ninguém está me obrigando. Ninguém está me obrigando. Eu esqueci a outra palavra que eu ia falar. Obrigado. Jesus, o irmão entendeu, não entendeu? É o que importa. Então ninguém obrigou. Eu vim porque eu quis vir. Eu vim porque eu quero daqui. Ninguém falou pra mim que eu tenho que estar. Ninguém disse que eu tinha que vir. Eu vim porque eu quis vir. E isso é o que é melhor pra mim. É onde está o prazer. Aquela igreja tinha prazer em se reunir. Persuadir a palavra. Meu irmão. Consegui. Queimei uns fuzilzinhos aqui, mas cheguei. Uma outra coisa que tinha aquela igreja era o seu louvor constante. Diz assim no versículo número 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Até aqui por enquanto. Então isso aqui que a gente acabou de ler é a continuação no versículo 46. Você vê que 46 acabou com a vírgula aí, né? Continua no versículo 47. Então o que eles faziam diariamente? Diariamente eles perseveravam unânimes. Eles perseveravam unidos. Lá no templo, partindo o pão de casa em casa e louvando a Deus. A nossa vida é o que precisa ser isso. A sua vida precisa ser isso. Porque nós somos o que, irmãos? Piorou agora. Isso.
A igreja, nós somos a igreja. Porque nós somos a igreja, a nossa vida precisa ser esse louvor constante. É uma vida que louve a Deus. Você conhece aquele bichinho verde lá que chama louva a Deus? Conhece? Ele faz um barulhinho. Faz aquele barulhinho? É um grilo, louva a Deus, esses negócios, né, irmão? Aquele bichinho lá. Você vê que ele faz aquele barulhinho. E aquele barulhinho que ele faz é o quê? Ele está louvando a Deus. O nome já diz, irmão. A vida dele é essa. É comer as folhinhas e fazer barulhinho. E daquele jeito ele está fazendo o quê? Louvando a Deus. Por que ele está louvando a Deus fazendo barulhinho, irmão? É o que ele sabe fazer. Ele foi criado para isso. Ele foi criado. Deus o fez. Deus o fez para o seu próprio louvor. Deus fez o louva a Deus para que o louva a Deus louvasse a Deus. Só, irmão. Deus fez você para quê? A nossa vida, assim como a vida de um louva a Deus, precisa ser uma vida que louve a Deus. Sempre, todo tempo. É uma vida louvando a Deus. Porque você foi criado para quê? Você acha que você foi criado para... Não, deixa pra lá. Você foi criado para louvar a Deus, irmão. Eu ia me perder aqui, eu deixei quieto. Nós somos criados, irmãos, unicamente para uma coisa. Você foi criado unicamente para louvar a Deus. Tem uns irmãos que fazem mais barulhinhos que outros. Mas todos nós fomos criados para esse propósito. Para um propósito de constante louvor a Deus. E a sua vida, como igreja, quando nos reunimos, é também para louvar a Deus. A sua vida diária é para louvar a Deus. Seja no templo, seja partindo pão de casa em casa, seja louvando a Deus. E diz que essa igreja tinha simpatia. Olha aqui no versículo de número 46 e o 47. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa alegria que eles tinham é uma alegria ultra circunstancial. Eles eram perseguidos, eles eram açoitados, mas eles eram o que, além disso? Alegres, simpáticos. Você não pode ser aquele tipo de cristão, irmão, que abre a janela da sua casa, se olha para o lado e não dá bom dia para o vizinho. Você não pode ser esse tipo de crente. Você não pode ser aquele tipo de crente que anda na rua, abaixa a cabeça e não fala com ninguém. Só dá a paz do Senhor se for para algum crente. Não consegue dar um oi, não consegue dar um bom dia. Não consegue falar com as pessoas que não sejam do seu grupo. Diz que as pessoas eram também atraídas pela simpatia do povo. Você acha que a igreja crescia e todo mundo lá, irmão, devia ter aquela cara mal-humorada? Quem é que vai querer andar com gente mal-humorada, irmão? Fala, meu Deus, se ele é desse jeito sendo crente, eu não quero ser dessa igreja, não. Pelo amor de Deus. Não consegue falar, não consegue cumprimentar, não fala com ninguém. Mas a simpatia atrai o povo também, irmãos. Eles serão ganhos, obviamente, pela palavra de Deus. Mas a simpatia atrai o povo. Sabe, ser alegre atrai o povo. Então você, é lógico que às vezes você pode estar num dia que você não está legal, você pode estar num dia que você não está triste, mas essas são exceções. A regra é alegria. A regra é
simpatia. É isso que nós precisamos ter em nós. Essa alegria que precisa ter em você. E alguns irmãos, só impondo as mãos, tirando aquela legião ruim, que ele consegue dar um bom dia, falar. Eu lembro uma vez, sempre chegava num mercadinho X, eu não posso dizer qual é. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Até que um belo dia essa mulher me parou, né? Já diminuiu os mercados pela metade, que eu já disse que foi uma mulher que me parou. A sua igreja, por um acaso, não fala a paz do Senhor, não? Eu falei, meu Deus do céu, que mulher mais mal-humorada. Por isso que eu não vou participar com esse povo aí também. Então, a paz do Senhor também. Agora, toda vez que eu chego lá, agora, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Porque bom dia não funciona também para ela, não. Só funciona se for a paz do Senhor. Porque eu não tenho problema com isso. Para mim, dar um bom dia da paz do Senhor não vai infligir mal nenhum também. Mas tem gente que tem esse déficit, né? Déficit de simpatia. Que a gente possa ter essa alegria dentro do nosso coração, que isso vem do Senhor, amém? E para nós encerrarmos, essa é uma igreja que valoriza também a comunhão. Nós lemos diversas vezes aqui que eles estavam juntos, que eles partiam o pão, eles estavam de casa em casa, eles tinham o prazer de estar juntos. Então, prazer de estar reunido, prazer. Então assim, estar na igreja reunido com meus irmãos não é um peso. Estar reunido na célula com meus irmãos não é um peso. Porque o modelo que nós vemos aqui e o que nós lemos, percebemos quando lemos, é que eles têm prazer de estar junto. Eles se alegram de estar junto. Então, às vezes assim, eu bato nessa tecla, eu falo, irmão, você faz parte dessa igreja. Hoje você faz parte dessa família. Então, olha aqui a sua volta rapidinho, irmão. Isso aqui é tudo sua família. É tudo seus irmãos. Tem um casal que eu fui conversar com eles semana passada. E eu sempre falo com eles, me espere hoje que eu preciso acertar um negocinho com vocês aí, para vocês poderem fazer um negócio. Então, tudo bem, pastor. Mas se eu estiver pregando e der a bênção apostólica, eles vão embora. Eles nunca esperam. Eu falo, mas que agonia. Não consegue esperar. Então, irmão, o desafio que você tem que procurar ter para você mesmo é conhecer, no mínimo, os irmãos da sua igreja. A nossa igreja é uma igreja pequena, irmãos. E às vezes você não sabe nem a metade do nome dos irmãos da sua igreja. Então, isso tem que ser um desafio para nós. Eu quero ter um prazer estar com os irmãos. E um prazer de estar junto com os irmãos. Saber quem é você, onde você mora. E ter esse vínculo. Às vezes chega algum irmão em mim assim e fala, pastor, sabe aquela irmã? Eu falo qual? Ele fala o seu nome. Aí ela é assim. Assim como? Aí ela foi na igreja, mas quem levou ela? Até eu descobrir o nome. Eu falo o nome da pessoa tal. Até que eu não conheço. Bom, pode conhecer então agora, né? Então, irmãos, quando acabar o culto aqui, não corra não. Dá um abraço no irmão que está aí. Sabe o que ele faz? Ele dá um abraço no irmão que ele já conhece. Não é dar um abraço no irmão que você não conhece, que esse irmão você vai abraçar toda hora. Então dá amor, irmão. Paz. Deus abençoe sua semana. Amém. Glória a Deus. E outra coisa que eles tinham, além de prazer de estar junto, eles eram sensíveis para ajudar aqueles que tinham necessidade. Então naquela igreja não havia necessitados. E é algo que nós queremos que também aconteça na nossa igreja. Que no nosso meio, que na nossa comunidade, não exista necessitados. Nenhum. Já disse para os irmãos, irmão, se estiver passando por alguma situação difícil, nos procure.
Nos procure, nós vamos ajudar você naquilo que nós pudermos, com certeza. Até hoje nunca ninguém nos procurou, né? Então o que a gente faz, às vezes já chegou ali e fala, pastor, tem uma família que eu quero abençoar. Chegou a Tati do Adriano e falou, pastor, tem uma família lá para eu abençoar. Fala, amém, pode trazer, nós vamos abençoar. Porque se nós queremos ajudar os irmãos da família na fé, e nós queremos ajudar aqueles que também são o nosso círculo próximo, que nós possamos fazer essa diferença, irmão. Ser sensível à necessidade daqueles que estão próximos de nós. Ser sensíveis àqueles que precisam da nossa ajuda, irmãos. Que se alguém precisa, nós como igreja possamos estender a mão. Que se está no nosso meio, que ninguém no nosso meio esteja necessitado. Aí chega alguém e fala, pastor, estou necessitado de uma moto. Mas, irmão, isso não vai acontecer, irmão. Você entende a diferença de necessidade, né, irmão? Necessidade para luxo são duas coisas diferentes. Então, necessidade é uma coisa, né? Pastor, estou precisando aí de uma grana que eu quero fazer uma viagem para o exterior. Fala para a igreja lá que eu estou necessitado, preciso fazer uma vaquinha aí para os irmãos se reunir. Não vai acontecer, irmãos. Necessidade é necessidade. E a igreja tem por obrigação suprir a necessidade daqueles que estão no seu meio. Por isso, irmão, você que já falei, conhece alguém que está necessitado? Procure, irmãos. Pastor, o que a gente pode fazer? Muitas pessoas já me procuraram. Às vezes a gente até coloca no grupo da igreja fora o domingo de ceia, irmãos. Então a pessoa está precisando, traga quarta-feira um alimento, traga domingo um alimento. Nós vamos abençoar a família. Porque nós como igreja, juntos, irmãos, podemos fazer uma grande diferença. E a nossa oração seja para que nós, irmãos, como igreja Batista Água Viva em Camaragibe, possamos melhorar a cada ano. Que nós, como Igreja Batista Água Viva, possamos melhorar a cada dia que se passa. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos guie e guie você também. Que você faz parte dessa família. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.